Esse vídeo não é recomendado em caso suspeito de fanatismo religioso. Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o batismo. Se você assistir este vídeo até o final, se você se comprometer a assistir esse vídeo até o final, você vai entender a profundidade do batismo, a necessidade de você ser batizado para ser salvo. E aqui eu logo lhe adianto, o batismo é espiritual. Mas você precisa assistir esse vídeo para você poder entender sobre a profundidade do batismo. Porque não adianta você ser batizado nas águas e continuar arrogante, soberbo, cometer adultério, cometer algum tipo de pecado. Não é porque você batizou nas águas que você vai ser salvo, pois o verdadeiro batismo ele é espiritual. Então aqui eu faço um chamado, assista o vídeo até o final para você poder entender a profundidade do batismo, tá bom? Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, existiu o batismo antes de Jesus Cristo e o batismo após Jesus Cristo, pois Jesus Cristo ele é o sumo sacerdote. Então acontece o seguinte, quando há mudança de sacerdócio, obrigatoriamente a mudança de leis. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Também é dito, porque sobre ele está escrito, tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Então existe um batismo após a morte e ressurreição de Cristo e um batismo antes da vinda de Cristo. Então, se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender sobre os dois batismos e a necessidade de ser batizado espiritualmente. Pois é dito em Marcos, capítulo 1, versículo 4, e também em Lucas, capítulo 3, versículo 3, que João Batista batizava no deserto e pregava sobre o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Só que aqui você tem que entender uma coisa. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é imaculado. Ele não tem pecados. O Senhor Jesus Cristo não tem arrependimentos. Ele por si só não tem nenhum pecado. Mas ele se faz em pecado. Ele veio ao mundo em pecado. Não por ele mesmo, mas por todos nós. Por isso o entendimento de que Cristo não precisava ser batizado por João Batista, mas Cristo é batizado por João Batista para o cumprimento da lei. Pois antes da ressurreição de Cristo se seguia um sacerdócio, se seguia uma série de leis. E para cumprir a função messiânica de Cristo, ele é batizado por João Batista.
Por isso é dito em Mateus capítulo 3, versículo 14. João Batista, quando vê Jesus, e Jesus chega em João Batista, Jesus pede para ser batizado por João Batista. João Batista diz o seguinte: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, responde: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a lei. Então Cristo, quando ele é batizado por João, ele é batizado para cumprimento da lei, para cumprimento do Messias judaico. Então você tem que entender aqui que o batismo de João Batista era um batismo de remissão dos pecados, de arrependimento e de anúncio do Messias. Cristo é batizado por João para cumprimento da lei. Por isso, Cristo, ele é o sumo sacerdote. Ele é o Messias que já se falava há mais de 2000 anos que viria. Por isso, você vê os apóstolos do Senhor Jesus Cristo batizando em águas. Muitas pessoas vão dizer, se o batismo não é feito em águas, por que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo batizavam em águas? Batizavam em águas porque Cristo ainda não era o sumo sacerdote. Cristo se torna o sumo sacerdote quando ele morre na cruz, quando ele ressuscita dentre os mortos. A partir desse ponto, aí sim, todo o batismo se torna espiritual. Por isso, Cristo veio para abolir a lei dos homens, a lei mosaica dos homens. Cristo, por si só, ele ensinava sobre a graça, o evangelho da graça, o evangelho que ensina a salvação. O batismo, a partir do ponto que Jesus Cristo foi ressuscitado, tá? É espiritual. Para você poder entender a profundidade disso, João Batista não foi batizado por Jesus nas águas. Não tem nenhuma evidência que Jesus batizou João nas águas, mas batizou João no Espírito, porque João, ele creu, acreditou em Jesus quando viu Jesus. E quando você crê em Jesus, quando você acredita em Jesus, você se torna uma nova pessoa, você nasce de novo, você é batizado pelo Espírito Santo. E que batismo que é esse anunciado por Jesus? É dito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só corpo todos nós somos batizados, no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, em um único Espírito, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer você seja judeu, quer você seja grego, quer seja escravo, quer seja livre, a todos nós foi dado de beber de um único Espírito, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos nós, no momento que Jesus Cristo é crucificado, no momento que ele é ressuscitado, todos nós somos batizados pelo Espírito Santo. Por isso João Batista recebeu o sinal de Deus quando ele ficou em dúvida: quem é o Messias? E Deus disse: aquele que desceu o Espírito, né, e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Isso foi dito a João. João batizava nas águas. E aí ele recebeu o sinal de Deus, dizendo: aquele que você vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Por isso João viu e creu. Ele creu em Jesus Cristo. João batizava nas águas. E ele mesmo dizia: pois João batizava nas águas, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se você quiser aprofundar o tema, é dito também em Romanos sobre o batismo, pois o batismo ele é espiritual. Nós, os que morremos para o pecado, pois todos nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Exatamente, no momento que Cristo morre, no momento que ele ressuscita, ele se torna um sumo sacerdote. E é por isso que você é batizado no Espírito. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Esse é o nascer de novo. Aquele que é batizado por Jesus Cristo, aquele que é batizado pelo Espírito Santo, ele passa da morte para a vida. Ele se encontra com Jesus. Esse é o verdadeiro batismo, ele é espiritual. Não é jogando água no corpo que você vai ser salvo. As coisas materiais não condizem com o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem, o nosso corpo, foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Aqui está escrito bem explícito, para que o corpo do pecado. E eu já fiz um vídeo falando sobre a marca da besta, já fiz um vídeo falando sobre a composição atômica do corpo humano, já fiz um vídeo falando sobre a verdadeira marca da besta, que é o nosso próprio corpo. Você precisa entender sobre as coisas espirituais. Por isso é dito em Romanos: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. E aqui é dito, e é importante você entender, em verdade, isso aqui é dito por João, tá? Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui já está explícito, escancarado que o batismo ele é espiritual. Então quando você pega em Mateus capítulo 13, versículo 11, já desmascara todo tipo de batismo em água. Não estou dizendo que o batismo em água é algo terrível, assombroso, não, longe disso. Você pode ser batizado em água, e isso é um ato simbólico. Agora você pode ser batizado em água e matar uma pessoa, você pode ser batizado em água e cometer adultério, você pode ser batizado em água, fazer mal ao próximo. Não é garantir que você vai ser salvo, pois o verdadeiro batismo é espiritual, e o verdadeiro batismo gera frutos. Vejamos o que fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por isso o fruto do Espírito, quando fala Espírito, é Espírito Santo. Por isso o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pois é fruto do batismo. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você muda a sua conduta. E contra isso não há leis. Você muda a sua conduta, você se torna uma nova pessoa. Esse é o nascer de novo que é proposto pelo Senhor Jesus Cristo. Quando você é batizado espiritualmente pelo Espírito Santo e pelo fogo do Espírito Santo, você muda a sua pessoa. Você não procura mais fazer mal ao próximo, você não procura mais difamar o próximo, você não procura mais cometer adultérios, você não procura mais acusar o próximo, você muda completamente. É nítido e é discrepante a sua mudança. Por isso aquele que é batizado pelo Espírito Santo, a pessoa muda completamente, ela nasce de novo, pois esse é o verdadeiro batismo, e esse é o verdadeiro batismo espiritual, e esse sim salva, tá bom? Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido que o batismo na água é um ato simbólico, e que o batismo verdadeiro que salva convém e vem do Espírito Santo, e esse é feito espiritualmente, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço!